Olá, você que acompanha o podcast Papo Aberto, sempre com muita conversa, reflexão, muito conteúdo. E agora, quarta temporada começando 2024 com tudo. E agradecendo sempre a você aí do outro lado, pelas redes sociais, pelo nosso canal no YouTube, através do videocast. E também a vocês na nossa plataforma de áudio aí espalhadas por todas. Muito obrigado, a terceira temporada foi incrível e a gente já abre a quarta temporada falando sobre saúde. Um dos temas que vocês amam conversar com a gente ama conversar com vocês também. E a gente já começa falando sobre esse planejamento, início de ano, planejamento, reflexões, hora de olhar para o passado, estabelecer as metas para o futuro, aquela retrospectiva toda, aquele momento todo pessoal, íntimo. E também tem a questão da compensação de perdas. Eu não consegui minha meta em 2023, como vou consegui-la em 2024? Como vou ter equilíbrio ao longo desse ano? E o Papo Aberto recebe Silvina Oliveira, ela que é psicóloga clínica e vai nos ajudar a entender esse universo emocional, essa psicologia emocional. Muito obrigado por atender nosso convite. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Pedro. Obrigada ao convite do Papo Aberto por esse momento, né, para falar sobre um pouco sobre a saúde mental nesse início de ano, iniciar de uma nova oportunidade, um novo ciclo, também de dar continuidade aos projetos que ficaram por terminar em 2023, né? Que Perfeito. às vezes vem se arrastando aí desde 2010, 2011, mas um dia a gente termina. Pois eu quero entender tudo junto com o público, como é. A gente já vai começar a saber como estabelecer esse equilíbrio emocional no início de ano. Eu já são 10 de janeiro, já tem alguns dias, daqui a pouquinho tem carnaval. Dizem que o brasileiro só começa de fato depois do carnaval. Mas vamos começar, vamos antecipar esse equilíbrio. Como estabelecer equilíbrio emocional neste ano? É interessante, Pedro, quando a gente entra no viés de falar sobre saúde mental, né? Muitos de nós temos uma ideia do que é saúde mental. Só que, no geral, quando a gente traz a tônica de saúde mental, a gente não está falando somente de você estar bem mentalmente, de você ser zen, de você ser uma pessoa extremamente paciente. Mas a gente fala de uma coisa bem interessante, chamada equilíbrio entre as partes. Esse equilíbrio entre as partes, ele é dinamizado de diversas formas, porque às vezes em meio ao caos também há pontos de equilíbrio. E esses pontos de equilíbrio, muitas vezes, eles precisam ser mensurados diante das adversidades, diante das frustrações que acontecem com a gente no nosso dia a dia, que são os percalços. E é nesse ponto que entra a questão de uma organização de vida. Interessante. E como é que a gente consegue buscar, identificar esses pontos? A gente, primeiramente, o que seria interessante era quando você tem certas dificuldades na vida, de organizar rotina, de organizar tarefas, é interessante você procurar ajuda. Procurar um profissional, procurar um psicólogo, se necessário for, um psiquiatra, para que você seja acolhido diante daquelas necessidades que você esteja precisando no momento. Essa organização de vida, ela parte de diversos pontos. Primeiramente, você situar a sua realidade. Muitos de nós vivemos num cotidiano onde a gente esquece a nossa estrutura financeira, nossa estrutura emocional, nossa estrutura de base familiar, nossa estrutura educacional e de trabalho como um todo. E isso muitas vezes precisa ser pontuado dentro da nossa realidade. E é a partir desse ponto que a gente organiza a nossa rotina. Organizando a rotina através de metas concretas, reais, para que seus objetivos sejam alcançados no tempo oportuno ou dentro da margem esperada. Dentro desse viés, algo que a gente observa muito é a questão da organização da rotina. Muita gente tem dificuldade de organizar. O dia tem 24 horas e aí eu uso muito. Não, eu não tive tempo, eu não tive como. Como é que a gente pode estabelecer a questão da rotina pessoal e profissional para poder dar conta de tudo e ter esse respiro no final do dia, digamos assim, ou ter um final de semana com um lazer com a família e com os amigos.
Pedro e meu caro telespectador, ouvinte, de onde quer que você esteja. Quando a gente fala de rotina, a gente fala das nossas atribuições diárias, semanais, mensais, todo aquele checklist que você faz de coisas que você tem para fazer. É interessante você dinamizar e otimizar o seu tempo, onde você consiga estabelecer essas metas dentro da sua realidade de tempo. Ou seja, você tem um tempo para trabalhar, um tempo para ir para academia, um tempo para comer, um tempo para trabalhar de novo, caso outra pessoa que trabalha em outro horário, e um tempo para lazer. Então, essa organização de rotina, ela parte da realidade de cada um. Então, cada um tem que saber o seu tempo. Quantas horas eu tenho por dia? Quanto tempo eu durmo por noite? Quanto tempo eu gasto por semana fazendo as minhas atividades de lazer, meus encontros sociais, minhas atividades laborais? Então, tudo isso vai entrando num viés onde entra a minha organização de rotina. E essa organização eu preciso entender como ela funciona. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha rotina, tá? Para ficar claro como é que se organiza uma rotina. Eu trabalho de 7 da manhã às 17 horas da tarde. Então, eu tenho esse tempo dentro da instituição que eu trabalho. Dentro do meu horário de trabalho, eu tenho as minhas atividades diárias. E essas minhas atividades diárias, elas são organizadas dentro de um tempo. Onde eu tenho tempo para preencher protocolos, para elaborar relatórios, para fazer apresentações, para estar aqui em um podcast, tá? Então, tudo isso está dentro da minha rotina de organização de trabalho. Então, a gente tem que ver a nossa otimização de tempo. O tempo que você tem para almoçar, o tempo que você tem para descansar. E eu não estou dizendo aqui para você viver no automático. A cada 30 minutos, a cada 1 hora eu faço isso. Não. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você saber o que você tem que fazer para você ter também o seu tempo de descanso. Gente, a gente não tem noção do quanto o descanso é reparador. O quanto o descanso é revigorante para a vida. Alimenta os nossos neurônios, nossas células. Nós precisamos entender que por mais que o mundo gire em torno do dinheiro, a gente não precisa viver escravo disso. A gente precisa cumprir o que temos que cumprir, mas a gente não pode se deixar de lado. Pronto, aí uma organização bem feita, os planejamentos direitinho. Geralmente no domingo, né? Tem gente que tira o domingo para fazer esses planejamentos. Aproveita que é início de ano, compra uma agenda, compra um planner e vai elencando as prioridades da semana que tudo dará certo. A gente está conversando com Silvina Oliveira, ela é especialista em terapia cognitiva comportamental e neuropsicologia. E tá falando hoje com a gente aqui sobre essa questão do equilíbrio, como se organizar e como cumprir as metas ao longo desse ano que só tá começando. 2023 passou, eu fiz uma lista de metas, porém não deu certo cumprir. Como é que eu lido com isso? Como é que meu psicológico vai lidar com isso? Pedro, é seguir. Não é começar do zero, é dar continuidade. Não existe, olha, na vida humana não tem que haver projetos que foram inacabados e começar outro projeto do zero. Isso vai nos tornando pessoas fadadas a terem resultados negativos. Se você teve uma meta em 2023 e você não alcançou, persista nela em 2024 para você alcançar. Se você não alcançar em 2024, prossiga até 2025. Porque o nosso objetivo é alcançar os nossos resultados. Você não teve um projeto? Quando você entrou na faculdade de jornalismo, Pedro, você tinha metas semestrais, não era? A cada semestre você tinha que ter disciplinas novas, você tinha notas para alcançar. Se você não cumprisse e atingisse a média de uma disciplina, o que é que você ia fazer? Voltava. Repetia ela. Então é assim. Do mesmo jeito é o ano, as nossas metas. Uma disciplina acadêmica, ela é uma meta. Se você não alcançou ela, você vai repetir ela na frente. Do mesmo jeito são os nossos planos e projetos. Não podemos deixá-los inacabados. Persistência e foco. Foco. Sempre. Ótimo. E caso alguém queira organizar isso com um profissional direitinho, como é que você recomenda? O que você pode estar recomendando pra gente? Se tem alguém que está passando por alguma situação, algum problema e precisa dessa ajuda. Pronto. Antes de falar do profissional, eu queria falar duas coisas. Sim. Duas coisas que são muito importantes que nós precisamos intermediar na nossa vida. Que é uma questão que muitos de nós estamos esquecendo. Nós esquecemos de nutrir o nosso cérebro com coisas que são concretas. Por exemplo,
alimentar as nossas células mentais, os nossos neurônios, com coisas legais. Por exemplo, um filme legal, um livro legal. Eu tenho 2 dicas que eu queria dar para você, telespectador hoje, ouvinte, sobre livro e sobre um filme. Primeiramente, um filme muito legal que eu considero para você assistir agora no começo de ano. Para você começar o seu ano mais leve, Comer, Rezar e Amar. É um filme que vem de um best-seller, mas ele conta a história de uma mulher que era extremamente realizada na sua vida profissional e ela abriu mão disso por um tempo. Ela tirou um ano sabático para ela sair pelo mundo experienciando comidas, experimentando religiões e amando pessoas de diversas formas, sem ser somente de forma afetivamente sexual, como a gente fala, mas de uma forma saudável, conhecendo pessoas, culturas. Logicamente que muitos de nós não podem sair por aí viajando, mas a gente pode sair dando uma volta no bairro, conhecendo aqueles vizinhos que a gente não conhece, andando no mercado, conhecendo os feirantes. A gente pode fazer diversas coisas. A gente não precisa sair pelo mundo. Sobre um livro, tem um livro que para mim é um marco. E ele é pequenininho, ele é ilustrado, ele é muito interessante. As coisas que você aprende somente quando você desacelera. É um livro extremamente básico, tem PDF gratuito na internet. Ele é R$ 25 na Amazon. Então, você tem essas oportunidades de ir nutrindo o seu organismo. Quanto a profissionais, nós precisamos entender que a psicologia ela é uma ciência moderna, é uma ciência que vem avançando nos cuidados da saúde mental e da neurociência, e vem ampliando cada vez mais o seu leque de cuidados em relação à saúde. Porque quando a gente fala de saúde mental, a gente não fala somente da minha cabeça. Eu falo do meu coração, eu falo do meu fígado, do meu pâncreas, do meu intestino. Eu falo da saúde das minhas pernas, dos meus braços, eu falo de tudo. Então, quando a saúde mental está ok, o resto tende a estar ok também. Então, vamos lá. Que tal procurar um psicólogo caso você esteja vendo a sua necessidade? Ah, Silvina, não tenho dinheiro para pagar terapia, que terapia é cara. A gente tem lá na Uninasal, ali no campus Redenção, atendimento psicológico com valor social, tanto para acadêmicos quanto para especialistas. Quem são os especialistas? São profissionais formados que atendem lá pelo valor social à comunidade. Esse valor, essa prestação de serviço, ela é extremamente simbólica. Então, se você quer cuidar da sua saúde mental, você não tem muito argumento. Só claro se você realmente não souber como fazer. Mas eu estou lhe dando aqui a chave para você se cuidar, tá bom? A gente vai deixar o contato para vocês depois. Pronto. Inclusive vai ter uma matéria em texto daqui a pouquinho no teresindiário.com e a gente deixa todos detalhado todos os contatos, do endereço e tudo mais. Muito obrigado. Uma conversa muito boa, muito esclarecedora. Espero ter ajudado vocês aí de casa. Já nesse início de ano, dá tempo se programar, dá tempo se organizar. Quer deixar mais algum recadinho antes da gente terminar? Quero sim. Logicamente que a gente tem que deixar a deixa do final. Meu caro telespectador, ouvinte, entenda uma coisa. O cuidar de si, ele é amplificado de todas as esferas da vida. E quando você começa organizando a sua rotina e a sua vida, esse cuidado ele é estendido para uma realidade, que se torna uma realidade tangível, onde você consegue alcançar os seus objetivos palpáveis. Porque é interessante quando a gente faz um planejamento e a gente obtém esses resultados. E o mais interessante ainda é quando a gente percebe que a gente consegue executá-los. Para executar tais objetivos, é interessante que você mantenha disciplina e foco, mas que você não vive fadado a isso. Porque uma vida fadada a regras também não é uma vida muito interessante. É interessante você ter um tempo para o seu ócio criativo e também para o seu lazer. E para o seu trabalho, lógico. Muito obrigado mais uma vez. Conversamos aqui sobre equilíbrio emocional nesse início de ano. Esse e outros episódios vocês encontram no nosso podcast Papo Aberto TD, nas principais plataformas de áudio disponíveis, e também no nosso canal no YouTube através do videocast. Vá lá, tem esse e outros episódios. Muito obrigado pela sua audiência. Mais informações teresinadiário.com e também na nossa rádio web Teresina Diário, informação e conteúdo na medida certa. Até a próxima.